Try to believe in anything great. Dos jogos da terceira fase. Então nós teremos amanhã já Afogados e Ponte Preta. Afogados, Cristal, Favela da Malé, a esperança no bem do mar, vem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. O que é isso, Noriega? Paralamas. O Afogados que eliminou o Atlético. Mas não é Afogados, é Alagados. Alagados. É uma associação. Passou uma associação. Uma coisa leva a outra. Daqui a pouco alguém posta lá os caras do meu amigo. Já foi. Isso aí já tá no ar. Pô, falar disso. Os amigos, Afogados que eliminou o Atlético contra a Ponte Preta. Isso são todos jogos de volta. Você está vendo ali o primeiro placar, né? 3-0. Foi 0-0 América de Minas e Ferroviária. Fluminense Figueirense foi 1-0 para o Figueirense. O América de Natal empatou com o Juventude 1-1, agora tem o jogo de volta. O CRB ganhou do Cruzeiro por 2-0. O Cruzeiro vai fazer o jogo de volta. Paraná e Botafogo foi 1-0 para o Botafogo no primeiro jogo. Vitória e Ceará, 1-0 para o Ceará a primeira partida. O Goiás ganhou do Vasco por 1-0 e agora joga contra o Vasco em casa. Brusque e Brasil de Pelotas foi 1-0 para o Brusque no primeiro jogo. O São José do Rio Grande do Sul joga contra o Atlético Goianiense em casa, depois de ter perdido por 2-0 a partida de ida dessa terceira fase. E na sequência vão entrar os times da Libertadores, o campeão da Copa Já na Verde, próxima fase? já na próxima fase. Né? Daí nós ficaremos com 5 times e dos 5 times, 11 virão os 8 da Libertadores, o campeão da Copa Verde, da Copa do Nordeste e o campeão da Série B do ano passado, disputando a Copa do Brasil. Então, um campeonato super legal, super bacana. Talvez nós tenhamos aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Foi? A premiação é muito boa, né? Financeiramente muito importante para os clubes. A premiação é 50, muito boa. Cinquentinha, né? Passa de cinquentinha, né? O prêmio pro campeão. Podemos montar um time. Você anda fazendo um monte de gol no intervalo aí. Você viu? Né? Que aquilo lá eu tô mais... Pra mim foi montagem. Eu acho que foi montagem também, aquele toque de calcanhar. Mexeu no pior. Mexeu no cara. Não vou falar nada. Ele vai puxar os negativos dele, tem, mano. Não. Eu não vou discutir a sinceridade do VT. Eu não vou discutir a honestidade do autor da chamada. Porque você tá botando em dúvida. Então, fala que nem o... Fala pro Arnaldo, não briga com a imagem. Você tá vendo, né? Exatamente. Mas o Arnaldo, o Arnaldo é muito malandro, cara. O Arnaldo pegou logo isso. Você lembra disso? Que às vezes eu ficava cutucando ele, mas ele dizia, faz esse sinal com a mão assim, espera. Aí veio o replay, o Arnaldo é muito esperto, Arnaldo é muito malandro. Porque você sabe o que eu acho que nos faltou falar? Que a discussão foi muito boa. A exemplo, na segunda-feira passada, a discussão foi boa, foi quente. Achei muito boa, muito bacana. Nos faltou falar do Vasco, né? Porque o Inter, todo o destaque que nós demos, a entrevista com o Lomba, excepcional, espetacular entrevista com ele, a participação do Saraiva, falando da dupla Grenal, mas o Vasco, com um jogo a menos, se o Vasco colocar uma vitória nesse jogo, que ele tem a menos, o líder seria realmente o Vasco. Né? Pois é, eu ia te sugerir a gente mostrar a tabela de classificação do campeonato, exatamente para fazer esses blocos do campeonato, esses times que estão, por exemplo, é isso que ele falou, ó, o Vasco empatou ontem com o Grêmio, mas o Vasco tem 4 jogos. Se o Vasco vencer o jogo que ele tem, que é contra o Palmeiras, ele iria a 13 pontos. Da mesma maneira que se o Palmeiras vencer o Vasco, ele fica a 1 ponto do Internacional. Né? Então, esses são os... O São Paulo ganhou ontem do Sport. O Sport mandou embora o Daniel Paulista e já contratou hoje o Jair Ventura. Pô, tava 2 anos sem clube, Jair Ventura. 2 anos sem trabalhar. Teve uma questão... ele tava com opção dele também. Tinha a Nenezinha, a filhinha dele tinha acabado de nascer. Até outro dia, há algum tempo já, ele participou do podcast do Hoje Sim, falando sobre isso. A criança, a Nenezinha estava nascendo, mas está de volta, vai assumir o Sport Recife. E aí nós temos assim, ó, ainda está um campeonato de muitos pontos de interrogação. E não está todo mundo com o mesmo número de jogos. Mesmo número de jogos. Você tem uma visão. Dia 1º parece que já tem o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense.
Na verdade, são 4 times, né? São 8 times, 4 jogos de diferença, né? Goiás e São Paulo, Corinthians If we try to believe in anything greater. e Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco, falta um, Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo são os times. Mas você estava falando do Vasco. Você está numas de harmonização também, Galvão Bueno? Você já está harmonizando? Hã? Não. Eu vejo o momento, acho que o momento em que o Vasco faz 100 anos, pela importância do Vasco, pelo peso da camisa do Vasco, pela história do Vasco. Então, eu acho muito importante esse momento, um time que talvez vier mais desacreditado que os outros. Todos nós sabemos as dificuldades que o Vasco atravessa no momento de cumprir os pagamentos, todas as dificuldades econômicas e financeiras do time do Vasco. Acho que esse início de temporada é muito importante, já que nós estamos enaltecendo tantos estrangeiros. O argentino do Vasco é um destaque, é um grande destaque nesse início de Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Vasco com gols importantíssimos. Acho que é muito bacana esse momento do Vasco, essa recuperação de imagem do time do Vasco, pela importância que essa camisa, essa entidade tem. 120 anos de Vasco, 122 anos. Você deve completar na semana passada. Não, uma coisa. Me perdão, esse ano 122 anos. Exatamente. De uma história riquíssima. E agora o campeonato está muito assim. Por exemplo, o São Paulo estava deixando todo mundo à beira do precipício. Eu acho boa essa história, né? Eu disse que é jogador português, né? Nosso time está à beira do precipício. Demos um passo à frente. Atribui ao Rui Costa, mas eu acho que agora vou pegar o seu pé, viu, cara? Depois dessa, você vai ver. Não pode. É mentira. Agora você vai ver. Os caras falam do Jardel. Agora você vai ver o que é rede social. Não, Paulo Nunes. O Jardel falou mesmo, clássico é clássico e vice-versa. Pô, meu amigo, ele é teu amigo, Paulo Nunes. Não, mas isso que eu tô falando é frase antiga, não. É uma lista de frases de jogadores falando essas coisas. O mundo mudou, amigo. Mas essas frases foram lançadas nas redes sociais. A de Belém que era? Claudio Miro? Claudio Miro, você acha? Ele acha que Belém era onde nasceu Jesus. Meu Deus do céu. Mas assim, não tem muito terra onde nasceu Jesus, Edilson. Eu não sei se é verdade. Você não conhecia essa, não? Essa é antiga, mano. Pô. Você não conhecia essa? Gente, vamos falar do Campeonato Brasileiro aí. Campeonato Brasileiro, pô. É que nós já estamos com a placa de 1 minuto. Subiu a placa de 1 minuto. Eu queria saber se além do Vasco tem mais alguém que você... O Marco Antônio Rodrigues, ele não foi dormir, caiu a conexão. Mas agora até o Bodão tirar tudo... Vai dormir, Como é que eu vou achar aqui o Bodão em alemão. Mas assim, alguém mais de destaque, assim, porque tá muito sobe e desce, né? Muito sobe e desce. Bahia Ainda ganha. o quebrado engrenou ainda. Eu acho que assim, tem que se valorizar o momento de alguns. É o caso do Vasco, o caso do Inter, né? Sabe quem é o momento. chamou a atenção, assim, até pelas dificuldades também, que é um time que está encarando de uma forma muito digna e com algumas coisas bem interessantes, o Botafogo. Assim, o que eu lamento de início, assim, tem 4 clubes que subiram, 3 estão na zona de rebaixamento. Curitiba ganhou só a primeira partida, você tem o Sport na zona de rebaixamento, você tem o Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. Foram 4 que subiram esse ano, né? Então, assim, não sei o que vai acontecer lá pra frente, mas, pô, os caras têm que se estruturar melhor. Mas é duro, é uma realidade difícil. Mas assim, cara, ficar nesse sobe e desce não dá. Ô Kleber, a única coisa que eu pondero nesse momento do brasileiro é legal a gente valorizar o Botafogo. Eu acho que está, com todas as suas limitações, está procurando fazer um bom campeonato. Acho que o Vasco com o Ramon está muito bem, eu acho que inicia muito bem. Agora, a gente não pode deixar de colocar que, em virtude desse novo calendário, desse momento, jogos de quarta e domingo, os times vão precisar de elenco. Nesse início, tem alguns times se destacando, é verdade. Agora, o time que não tiver elenco vai se complicar no campeonato, porque é lesão, suspensão, jogador cansado. Jogador cansado, porque você jogar 3 jogos numa semana, vai. Mas o quarto, aí já é um problema.
porque tem deslocamento, o nosso país é enorme, né? Tem viagem, então é bom a gente ponderar, porque muitos desses times, de repente, no processo vão ter problemas. Ponto final, o Bem Amigos acabou. Marco Antônio, já que você Ponto voltou, final. conseguiu ser ligeiro com a internet, você tem direito a 4 palavras para encerrar o Bem Amigos. Foi um grande prazer, me convidem sempre. Grossig é bodão em alemão. Valeu, bodão, Everaldo, Diga pra ele, valeu. Guten Nacht. Guten Nacht. Ô, Kleber, Oi. não, do brasileiro eu tenho visto muitos jogos, né? O dia inteiro em casa. Uma dificuldade para criar jogada de gol, sabe, toca para cá, toca para lá, e a gente está pouco agressivo, há exceções, mas uma dificuldade para criar jogada de gol. Às vezes fica um pouco, o espetáculo cai um pouco. If we try to believe in anything great.